Introdução em Letras, Sintaxe do Português 1. Radiografia da atividade. Essa atividade para o 9º ano do ensino fundamental. Meu nome é Gilmar da Silva Soares. Radiografia da atividade, eu escolhi a concordância verbal. Primeiramente, eu dei um conceito. O que é concordância verbal? Então, os princípios básicos da concordância verbal são baseados na harmonia entre o verbo e o sujeito da oração. Aí, diante desse conceito, observe as construções das frases abaixo e complete com o verbo adequado em cada situação em seguida. Faça a análise da concordância. Aí, dei um exemplo. O 10º copo, eu peguei a garrafa no resto e deixei uma lacuna na pia. Na frente, eu coloquei os parênteses, joguei, jogar. Então, aí eles vão fazer colocar o verbo que completa o sujeito, o verbo que coordena junto com o sujeito, que vão fazer sentido na oração. Aí depois eu pedi, faça a análise da concordância. Então, aí, analisando a concordância, o verbo joguei está conjugado na primeira pessoa do singular, que é eu joguei, para concordar corretamente com o sujeito. Aí coloquei outras frases para eles fazerem. Radiografia da atividade. O material inicial é o texto, as garrafas, coloquei a fonte, capacidade treinada, objetivo do professor. A professora irá apresentar o conteúdo teórico sobre a concordância verbal, com exemplos práticos, como que eu dei na atividade, coloquei o exemplo, desenvolvendo a compreensão das regras básicas de concordância verbal em diferentes contextos. E o objetivo da BNCC, eu coloquei identificar, corrigir, analisar inadequações de concordância verbal em textos, compreender e aplicar os princípios da concordância verbal em frases contextualizadas. No produto final, que é o objetivo do aluno, eu coloquei verificar quem realiza a ação na frase para determinar a forma correta do verbo. Então, eles vão determinar, ver qual que é a ação da frase. O sujeito, como que o sujeito vai harmonizar, concordar com o verbo, pretendendo que o verbo precise concordar em número e pessoa com o sujeito da oração, para que tenha sentido, na frase. Desafio. O aluno deverá identificar que as formas verbais corretas expressam com diferentes tempos ou modo. Então, a gente tem que ver o verbo, em que tempo que o verbo está para poder concordar, fazer a concordância com o sujeito. Deverá refletir e analisar o significado do verbo e sua conjunção se relacionam com a estrutura da frase. O contexto oferece múltiplas interpretações, especialmente em frases com lacunas que podem acertar diferentes formas verbais, dependendo do sentido.